Bom, agora eu estou colocando o meu ponto aqui, porque a gente falar e ouvir mensagem ao mesmo tempo é meio difícil, né? E eu estou recebendo hoje no programa o doutor Alexandre Colombini, que é participante ativo aqui do Vou Te Contar, para falar sobre rinite e sinusite. A dupla aí, né, que ninguém aguenta. É uma dupla de doença respiratória que mais incomoda a população durante os meses de inverno. De acordo com dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, cerca de 60 milhões de brasileiros convivem com algum tipo de alergia respiratória. O número representa 30% da população do país. É muita gente respirando mal, é muita gente com problema, né, doutor? Muita gente. Se a gente pegar São Paulo, por exemplo, esse número com toda certeza é muito maior. Muito maior. Nossa, porque aqui a gente está dando números gerais, porque em São Paulo tem mais poluição, será que é por isso? São Paulo tem mais poluição, a gente vem numa cidade que chove bastante, a cidade da Garoa, então é muito úmido. Tá. Então é difícil você conhecer alguém que não reclame do nariz, que não tenha uma queixa de rinite. E tem é genético, não é? Hereditário? Existe um componente familiar, sim. Tem? Então, filhos de pais alérgicos têm uma maior tendência de ser alérgicos. Porque em casa, agora, quase todo mundo tem rinite. Antes não tinha, não sei se a rinite vai aparecendo no decorrer Você pode ser da idade. sensibilizado ao longo da vida, então você pode morar numa casa que não tinha... Mas o meu pai tinha. Então, às vezes você tem uma condição genética que te predispõe, mas você não está sendo exposto ao fator que te causa alergia. Então, de repente... Com o passar do tempo... Com o passar do tempo, você começa a ter mais contato e aí você pode desenvolver os sintomas. Agora, vamos ver num vídeo que nós temos aí o que é rinite e o que é a sinusite. Não é a mesma coisa? Não, são doenças diferentes. Então, aqui, na verdade, o vídeo está demonstrando os nossos seios da face. Tá. Né? E aí, quando esses seios eles ficam inflamados e infeccionados, ou por vírus ou por bactéria, a gente tem a sinusite, que é aquele acúmulo de secreção de catarro dentro dos seios da face. Tá? Quando a gente fala em seios da face, a gente tem que pensar que temos 8 seios da face. Então, na próxima imagem que vai aparecer, a gente vai ver que a gente tem 2 seios frontais, que são esses da testa, né, os primeiros, em vermelho lá. Depois, 2 etimoidais, 2 maxilares e 2 esfenoidais. Então, são 8 regiões que elas podem estar doentes sozinhas ou ao mesmo tempo. Então, quando elas estão infeccionadas, é um quadro de sinusite. Quando a gente tem um processo alérgico, que o nariz entope, coça, espirra, né, dá aquela coceira no céu da boca, no olho, aí é um quadro de rinite alérgica. Então, um é um processo alérgico e o outro é um processo infeccioso. O que as pessoas confundem... E um não leva a outro, então. A rinite pode levar... pode? Porque quando você tem uma crise de rinite, teu nariz fica entupido, junta a secreção lá dentro, aquela coriza. Isso dá inflamação. Só que é um lugar quente, fechado, úmido, que qualquer bactéria ou vírus que cair lá está num ambiente propício a desenvolver uma infecção. Existe alguma coisa, cirurgia, alguma coisa que resolva tanto a rinite como a sinusite? Sim, a rinite é uma doença crônica, então o paciente vai ter rinite para o resto da vida. Tá. A gente consegue controlar. Tá. Então, Mas não tem cura? Não tem cura, mas tem controle, a pessoa vive sem ter os sintomas. Então, lavar o nariz com soro fisiológico. Aliás, tem um vídeo teu, tem no um vídeo. TikTok. Vocês têm aí o vídeo do doutor ensinando a lavar o nariz? Isso é importante, porque tem gente que não lava o nariz. Eu lavo o nariz com quem eu aprendi com ele. E eu sempre guardo, assim, eu sempre lembro de você. Porque eu lavo o nariz e lembro dele, né? Porque ele que ensinou. Agora todo mundo vai lembrar dele quando lavar o nariz. Solta o vídeo aí do TikTok do doutor Alexandre ensinando a lavar o nariz. Foi um vídeo que acabou viralizando até. Viralizando. Mas a ideia é que quanto mais limpa nossa mucosa nasal, nossa parte respiratória tiver, menos quadro alérgico, porque a gente vai estar removendo aquelas substâncias que causam alergia e vai estar removendo os vírus, bactérias que causam a sinusite. Então, você vê que depois que você lava, dá um alívio enorme. Nossa, agora eu estou respirando. Então, quanto mais limpo e hidratado esse sistema tiver, menor a chance da gente desenvolver. Porque tudo tem ligação, né? E a sinusite, a inflamação é nos seios da face também. Exato. E às vezes, já aconteceu comigo, aquilo condensa lá dentro. Não sai. Não sai, fica uma secreção espessa, dura, às vezes parece uma cola até. Aí piora, porque eu fui até para UTI com um quadro de sinusite, o que me assustou bastante. E depois fiquei sabendo que não sou única, né? Muitas pessoas foram e tiveram problemas sérios. E para sinusite, tem algum tipo de cirurgia? Tem cirurgia sim. Então, o paciente tem sinusite crônica, que é aquela que dura mais de 12 semanas, com episódios de repetição, de agudização. Nesses casos, a gente pode pensar numa cirurgia para restabelecer a drenagem
dos seios da face. Então, essas cavidades elas ficam fechadas por causa da inflamação e o catarro, a secreção não consegue escoar naturalmente. Então, a gente vai restabelecer através de uma cirurgia feita por vídeo. A gente entra com Videolaparoscopia? Então não é videolaparoscopia, que daí seria barriga, seria uma videoscopia nasal. Nasal. Que a gente vai entrar com uma câmera por dentro do nariz e através dessa câmera que a gente consegue fazer a abertura de todas essas cavidades que a gente está vendo. Entra um fiozinho com a câmera no nariz? Entra uma câmerazinha, que ela tem, parece uma canetinha assim, tem 4 milímetros. Então, com essa mão aqui eu estou segurando a câmera e com essa outra mão eu estou operando. Faz em consultório? Não, centro cirúrgico. Tem que ser em centro centro cirúrgico, anestesia geral. Anestesia geral. E quanto tempo demora? A gente opera de manhã, à tarde o paciente já consegue ter alta para casa. E nunca mais vai ter esse problema? Não é que nunca mais vai ter. Na grande maioria dos casos, a mudança de vida é tremenda, o paciente consegue ter uma vida maravilhosa. Porque sinusite é uma dor de cabeça. Em alguns casos, esse paciente ele tem outros componentes, outras doenças que fazem ele ter sinusite. Então, a gente consegue, com a cirurgia, que o remédio que a gente aplica, o sprayzinho, alcance os seios, que a lavagem seja mais eficaz, e aí a gente consegue melhorar muito esse nariz. E os sintomas também que a sinusite dá, e que são muitos. Tem mais coisa pra gente ver aqui? Acho que nesse vídeo era só para demonstrar. Já foi, era isso aí mesmo. Agora, isso é uma grande novidade. Em que idade a pessoa pode fazer? A cirurgia? Normalmente, a gente faz cirurgia de sinusite são nos pacientes adultos. Porém, algumas crianças que têm sinusite, elas podem ter complicações dessa sinusite. A secreção que está no seio da face, ela pode ir para o olho. Então, pode dar uma celulite orbitária, pode dar um abscesso orbitário, que seria pus, secreção dentro do olho. Ou, como o osso que divide o nariz e a cabeça é muito fino, essa secreção ela pode erodir e ir para o cérebro. Pode dar uma meningite, pode dar um abscesso cerebral. Então, nesses casos, já tive algumas criancinhas que a gente tem que operar na urgência, né, para resolver esse problema. Então, a cirurgia convencional da sinusite, na população pediátrica, é muito mais rara do que na população adulta, mas pode acontecer. Pode precisar e ainda bem que existe. E as vacinas? As vacinas são muito interessantes para aquele paciente que tem alergia respiratória e que não responde aos tratamentos convencionais. Então, eu pego um paciente no consultório que ele tem uma alergia específica a pelo de gato. Né? E aquele tratamento convencional com antialérgico, com spray nasal não surte um efeito bom, aí a imunoterapia, que é o nome correto da vacina, é interessante para esse paciente. Mas também tem que procurar o otorrino. Tem que procurar o otorrino ou saber a causa, o alergologista fazer exames. Uma coisa eu posso garantir para vocês, com o passar dos anos só piora. Porque não trata. Então, se você não fez um tratamento, piora. Porque aí, um cheirinho que nem dizem que a natação é muito boa para quem tem sinusite. Como eu tenho as duas, é boa para sinusite. Mas aquele cheiro de cloro... Então, é exatamente esse problema. O que é bom não é a natação em si, é a atividade física. Se você faz atividade física, seu sistema imunológico funciona direito. Mas se você tem rinite alérgica, o cloro da piscina vai atacar o seu nariz. Então aí o ideal para quem é alérgico, que nade em piscinas que são ou salinizadas ou tratadas com ozônio. Porque aí não vai ter irritação. Porque senão a natação vai ser um fator desencadeante da doença. Deixa seu recado, então, para quem está assistindo o nosso programa e tem rinite, sinusite, essas coisas todas. Gente, então, assim, dica básica que vai mudar a vida de muita gente. Eu vejo no Instagram as pessoas mandam, doutor, depois que comecei a fazer, mudou minha vida. Lavar o nariz com soro, tá? Lave bastante o nariz, vai melhorar. Agora, se tem um sintoma que persiste, te incomoda, você tem infecções de repetição, procura um otorrino na tua região, vai fazer uma avaliação, porque tem tratamento. E às vezes tem que entrar até com antibiótico, né? Antibiótico. Suas redes sociais. A principal rede é o Instagram, que é @dralexandrecolombini. Alexandre Colombini tem artigos lá, tem muita informação e tem aqui também que ele é do time Vou Te Contar. Obrigada, doutor. Um beijo. Até, viu? E vamos torcer para que o tempo melhore, né? Sim, que o tempo melhorando, tudo melhora. Tudo melhora, é verdade.